Olá, seja bem-vindo. Nós somos a Shalom Canaã, uma igreja que sonha em transformar a cidade com a missão de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus de maneira simples, bíblica e acolhedora. Nós esperamos que essa mensagem chegue e seja edificante em sua vida. Hoje é o último capítulo da nossa série sobre generosidade, uma mente generosa, e eu gostaria de falar hoje sobre dinheiro. Antes que você pense qualquer coisa, antes que você imagine que nós estamos em uma reunião de coach, aonde nós vamos ensinar você a conquistar e a prosperar, tire isso da sua cabeça. Uma vez, as pessoas perguntam sempre na igreja: pastor, vocês precisam falar mais sobre dinheiro na igreja, falar mais sobre dinheiro na igreja. Então hoje eu decidi falar de dinheiro da minha maneira. Então eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque às vezes nós temos dificuldades com esses temas, muita dificuldade nós temos aqui na igreja. Nós temos uma característica, a nossa identidade, nós não tiramos ofertas especiais, nós não falamos de dinheiro, não pregamos teologia da prosperidade, muito pelo contrário, nós valorizamos cada ensinamento bíblico, e para nós a Bíblia é o que mais importa, para nós a vivência bíblica é o que realmente importa, é o que a Bíblia ensina, é o que realmente importa para nós. E eu gostaria muito, muito que você se concentrasse e permitisse com que Deus falasse com você, de acordo com que os princípios bíblicos, que vem nos ensinar. Eu coloquei aqui o Salomão, esse aqui é o Salomão da Record, da novela da Record. Eu nunca vi a novela, só uns trechinhos lá para colocar a imagem dele. Ele é carioca e marrento, né? Ele é um carioca marrento lá, pelo visto todo mundo já viu. Mas nós vamos aprender com Salomão, com os princípios bíblicos que Salomão tem para nos ensinar sobre dinheiro, e são princípios bíblicos que vêm nos confrontar, que me confronta, que confronta você. É algo que vem para nos ensinar e nos instruir biblicamente aquilo que o Senhor tem para nós a respeito dessa temática, que é uma temática tão difícil de falar numa igreja, inclusive na nossa, porque para nós aqui, nós temos uma bandeira fincada, nós entendemos que falar de dinheiro espanta as pessoas de ouvir o verdadeiro evangelho. Nós queremos ensinar as pessoas o que é realmente o verdadeiro evangelho e o que o Senhor tem para nos ensinar. A Bíblia, abre comigo a sua Bíblia, no livro de Provérbios, no capítulo 28, versículo 11, capítulo 11, versículo 28, Provérbios 11, 28. O texto bíblico nos diz assim: quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem. Só até aí. Salomão é o homem mais sábio que viveu né, na terra. Ele encontrou com Deus, e esse encontro dele com Deus perguntou: o que você quer que eu te faça? Salomão podia pedir qualquer outra coisa, mas Salomão pediu a Deus que desse a ele sabedoria para viver a vida dele. É esse homem, o mais sábio de todos, que nos diz aqui em Provérbios 11, 28, que quem confia em suas riquezas certamente cairá. Quantas pessoas, eu destaquei a primeira parte, quantas pessoas colocam a sua confiança, a sua esperança na quantidade de recursos financeiros que tem no banco, quantas pessoas confiam extremamente o tempo inteiro no dinheiro. É por isso que o dinheiro tem um alto poder de idolatria, que as pessoas confiam tanto nele, que se esquece de qualquer outra coisa. Eu conheço pessoas que acessam o banco 3 vezes durante o dia para saber se o dinheiro está lá. Que quando perdem qualquer coisa se assustam, porque dependem tanto das questões financeiras, tanto do dinheiro, que o coração deles está o tempo inteiro buscando confiança de ajuntar. E Salomão, o rei mais rico que passou na terra, ele deixa muito claro que confiar nas suas riquezas, certamente nós cairemos, mas ele continua nos dizendo no texto: mas os justos florescerão como a folhagem verdejante.
Ou seja, confiar no dinheiro é saber que eu estou o tempo inteiro em um caminho de queda, mas depender de Deus, ser um justo alicerçado em Deus, enraizado em Deus. Eu tenho uma convicção de que quem floresce as minhas folhas é o Senhor, quem guarda e quem manda o suprimento no tempo certo é o Senhor, é Ele é quem guarda, é Ele é quem nos abençoa. Vocês estão comigo? Então, uma pergunta para vocês: como administrar com sabedoria o dinheiro? Salomão também vem nos ensinar sobre isso. Eu vou ministrar 3 pontos aqui, a ministração mesmo é lá no ponto 4, mas só para vocês entenderem, para a gente não passar batido, como administrar bem o dinheiro que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. O primeiro, ganhe dinheiro eticamente. Vou passar aqui, senão eu vou perder. Eu preciso... Ganhe dinheiro eticamente. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 11, Salomão vai nos dizer: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Quantas pessoas querem enriquecer e começam a viver correndo o tempo inteiro atrás de recursos, e aí começa a corrupção, aí começa a sonegar imposto, aí começa a tentar enganar os outros, a vender custo na internet lá, como nós já dissemos aqui lá para trás. As pessoas começam a tentar o tempo inteiro buscar uma vida desonesta. Eu destaquei que o dinheiro ganho com desonestidade, ele não dura, ele não prospera. É um dinheiro que você ganha fácil. Tem um ditado que diz, né, que aquilo que vem fácil vai fácil também. Então não adianta eu conquistar, eu ter dinheiro, correr atrás de dinheiro e me corromper nos mínimos detalhes, ou me corromper para ter coisas e conquistar coisas, porque esse dinheiro, minha avó falava que todo dinheiro ganha errado, ele é amaldiçoado. Quantas pessoas começam a querer conquistar e passam por cima de tudo, com pequenas coisas e pequenos detalhes. Esse rapaz aqui é o lobo de Wall Street, sei lá agora ficou para trás. Ele fala o seguinte: o erro que eu fiz naquela época é que perdi a minha ética, e os eventuais ganhos que você faz sem ética serão de curta duração. Esse rapaz deu um dos maiores tomos lá em Wall Street. Tem até um filme sobre ele, mas é um filme bem pervertido assim, se você puder evitar de ver. Mas esse rapaz, para de rir, eu estou pregando você. Uai, mas é só um exemplo, o filme é mesmo. Então é bom alertar, né? Mas esse rapaz agora ele é um palestrante, ele fala que tudo que ele foi conquistar, e ele perdeu a ética dele, e ele descobriu que o dinheiro ganho tem curta duração. Ele perdeu tudo e quase a vida, ele foi preso, ele perdeu a família, ele perdeu o status que ele tinha, simplesmente porque ele tinha perdido a ética, porque ele queria conquistar dinheiro e prosperar a todo e qualquer custo. Quantas pessoas querem prosperar a todo e qualquer custo e vão perdendo a ética, vão perdendo o respeito, vão perdendo literalmente o caráter e vão se vendendo porque querem conquistar, querem alcançar as coisas. Salomão vai nos dizer no capítulo 13, no versículo 1 do capítulo 11, o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos dão prazer no Senhor. Meu querido, ser desonestos, ou colocar um peso para tentar conquistar as coisas, isso é abominável ao Senhor, Ele repudia isso. Se você quer administrar bem os recursos que Deus te deu, não administre com desonestidade, não queira conquistar as coisas com desonestidade, não queira passar a perna nos outros, não queira colocar uma balança desonesta para que você possa conquistar, porque o Senhor repudia isso.
o Senhor amaldiçoa, mas o texto diz, mas os pesos exatos dão prazer no Senhor, uma vida honesta dá prazer no Senhor. E aqui engloba em todas as áreas. Tem pessoas que começam a trabalhar e roubam a hora do patrão. Tem pessoas que acham que estão se dedicando demais e o patrão não merece isso. Isso é uma balança desonesta. O Senhor abençoa aqueles que vivem com pesos exatos, que vivem com uma vida honesta. Salomão nos aconselha a vivermos bem, a abandonarmos a desonestidade, para que realmente possamos crescer e prosperar debaixo da mão de Deus. Um segundo conselho que Salomão nos dá é gaste planejadamente. O capítulo 23, versículo 5 vai nos dizer: as riquezas desaparecem assim que você as contemplam, elas criam asas e voam como águia pelo céu. Meu querido, gastar planejadamente é saber aonde eu vou colocar meu dinheiro e como que eu vou gastar, porque tem uma frase que diz que dinheiro não aceita desaforo. Dinheiro não aceita desaforo. E dinheiro, se é só você ter, que rapidamente ele começa a desaparecer. Porque que vai juntando dinheiro e tendo, você começa a perceber que esse dinheiro passa rápido demais. Eu tinha vendido um apartamento que eu tinha aqui para comprar um lote. E todo mês eu recebi uma parcela dele aqui. Aí até que eu decidi comprar o lote, eu tinha mais ou menos uns 100 e poucos mil reais na conta. Eu descobri que eu estava vivendo com o meu salário e com mais um pouco do dinheiro. Daqui a pouco, se eu não tivesse comprado o lote, hoje eu não tinha nem o dinheiro, nem o apartamento e nem a casa onde eu moro. Porque você começa o dinheiro está lá, você começa a achar que você está rico, você pode fazer o que você quiser. Eu nunca fui preso a recursos financeiros, mas Deus me abençoou que eu casei com uma menina que ela é da planilha, ela controla cada centavo, ela está lá o tempo inteiro, qualquer coisa que eu gastar, e agora nós estamos com uma mesma conta conjunta, ela sabe primeiro do que eu, o aviso chega lá, se eu comprar um café, ela me manda uma mensagem: você tomou café na rua? E eu nem respondo mais. E Deus me deu exatamente uma pessoa para me completar. Mas gastar planejadamente é saber que o dinheiro ele vai se perdendo de acordo com o que eu vou não tendo nenhum controle sobre ele. Olha o que Salomão nos diz no capítulo 22, versículo 7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. É por isso que os bancos do nosso país estão cada dia ganhando mais e mais dinheiro. O Brasil está em crise, mas os bancos estão sempre com superávit, estão o tempo inteiro com lucros extra. Vocês entenderam? Obrigado. Porque os juros são abusivos, e as pessoas estão o tempo inteiro, o tempo todo atrás, e vai atrás, e a Bíblia nos diz que quem toma emprestado se torna escravo, e literalmente se torna escravo. Tem uma pesquisa que fala o seguinte, que 80% das famílias brasileiras estão endividadas, 80%, esse ano agora, é a maior taxa da história. Nós nunca tivemos no Brasil, um índice tão alto de endividamento das famílias. E 85% desse endividamento é com cartão de crédito, que é o maior taxa de juros que existe, que é o juros rotativo dele. Então imagina que 80% das famílias do Brasil estão escravas da condição financeira delas.
o cartão de crédito é o grande inimigo. Ele não é ruim, desde que ele seja bem gerido e bem administrado, porque a pessoa fala assim, não, eu tenho poder de compra. Qual que é o seu poder de compra? É meu cartão de crédito de 50 mil reais. E quanto você ganha? 5 mil. Mas eu posso comprar o que eu quiser, eu tenho cartão de crédito. Aí vai todo mundo migrando ali para o 85%. Porque depois a gente pensa assim, não, eu dou um jeito. Eu não vou passar aqui, mas lá na frente eu vou dar um jeito. Aí nós vamos o tempo inteiro só ladeira abaixo. Porque se 80% das famílias do Brasil estão endividadas, essa parcela também está aqui dentro. Vocês entendem? E a Bíblia é tão poderosa, que ela nos instrui desde construir uma casa, até como fazer uma boa gestão financeira para o nosso dia a dia. Salomão talvez seja o cara que os coaches mais pegam princípios para aplicar em como você prosperar, só que ele subverte esse ensinamento. O que Salomão traz para nós aqui no livro de Provérbios é como viver uma vida plena em Deus. E quem aqui nunca deu passos assim? O terceiro princípio que o Salomão também nos ensina é guardar dinheiro disciplinadamente. O capítulo 21, do versículo 20, nos aconselha de Provérbios, na casa do sábio, a comida e bolo, a comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Sabe aquele negócio? Só se vive uma vez? Quem nunca pensou isso? Assim, pra quê? Só se vive uma vez? A vida é rápido demais, a vida começa agora, mas ela já encerrou, e aí tem aquela frase que justifica todo o gasto exagerado, né? Assim, não, tá tranquilo, a gente não vai levar nada aqui dessa terra. A gente vai crescer, e daqui a pouco nós vamos todo mundo morar com Jesus, então só se vive uma vez. E quem nunca falou isso aqui? Eu já falei isso demais. Só se vive uma vez. Eu posso viver tranquilamente e gastar, mas Salomão nos diz que na casa do sábio há comida e azeite armazenado, mas o tolo devora tudo o que pode. É a pessoa ganhar hoje e já consumir tudo o que ela conquistou, tudo o que ela teve em mãos. Ela já não pensa mais no dia da manhã, é viver o hoje e o hoje basta. E isso vai só trazendo peso. Quantas pessoas estão sem dormir, preocupadas, quantas pessoas não conseguem discernir a voz de Deus, que não tem paz no seu dia a dia, porque tem gastado tudo, ou gastou tudo o que tem conquistado com o tempo. O que Salomão começa a nos instruir é que precisamos, diante de Deus, é que precisamos saber que armazenar é o que a Bíblia tem para nos ensinar. Meu querido, não só se vive uma vez, basicamente o dia a dia gastando tudo, mas precisamos viver dependendo de Deus, com aquilo que Ele tem nos entregado. Vocês estão comigo? Salomão vai nos dizer, observem a formiga, observe a formiga preguiçosa, reflita nos caminhos dela e seja sábio. O que a formiga faz? A formiga trabalha no verão e ajunta aquelas folhinhas que você vai vendo, e ajunta para que ela possa passar o inverno com comida. O que Salomão vem nos ensinar é que eu preciso juntar para que na época da dificuldade eu tenha recursos para me sustentar.
É o que Salomão está fazendo aqui, instruindo e nos revelando que no tempo do verão, enquanto nós temos força, nós precisamos chegar e trabalhar, e juntar, e não tratar o dinheiro com irresponsabilidade, porque na hora da tempestade, do dia ruim, na hora da dificuldade, a mão do Senhor estará lá, porque já foi planejado. Meu irmão, guarde, se planeje, aprenda com a formiga. Vocês estão comigo? Eu não sei como anda a vida de cada um de vocês aqui, como anda a nossa vida, mas eu sei que todos esses princípios aqui são princípios que estão sendo aplicados na nossa vida por Salomão, e a intenção de Salomão é que possamos realmente ser uma igreja, nos tornar filhos de Deus, que vive uma vida com verdadeira generosidade. E eu gostaria de ministrar a partir daqui, que precisamos viver uma vida generosamente. Nós precisamos aprender, porque se nós não aprendermos os 3 princípios, até chegar aqui, nós não conseguiremos ser generosos de verdade. Nós viemos, desde o primeiro capítulo dessa série, até agora, deixando muito claro, que generosidade não tem nada a ver com dinheiro, mas sim com a entrega da sua vida por completo a Deus. Mas se eu não me planejar, se eu não viver os 3 pontos anteriores, certamente eu não conseguirei ser generoso com o meu recurso. Talvez você pode ofertar sua vida o tempo inteiro, mas sempre vai viver uma vida de escassez. A Bíblia nos convida a viver uma vida de generosidade em todo o tempo, inclusive com nossos recursos financeiros. O texto bíblico de Provérbios capítulo 11, 24 a 25, vai nos dizer o seguinte: a quem dê generosamente, a quem dá generosamente e vê aumentar suas riquezas, os outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha o que Salomão nos diz: a quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Meu querido, a quem entende que tudo vem do Senhor, que tudo vem de Deus, e tem um coração pronto, meu querido, não só ofertar o seu tempo, não só ofertar a sua vida, o seu coração, mas os recursos financeiros que Deus tem te dado, Ele nos garante bênção, e não é uma relação de troca que é ensinado, é uma relação de entrega, porque eu começo a entender que tudo que eu tenho não é meu, é dEle, e é para a glória dEle, é para a exaltação do nome soberano dEle. É saber que todas as coisas que Ele tem me entregue, ou que tem vindo às minhas mãos, meu amado, é totalmente do Senhor, e para a glória do Senhor. Esse é o princípio do reino, meu querido, ao contrário do que todos os coaches, de que toda essa invenção de curso que existe hoje ensina, o reino de Deus, ele é o inverso. O reino de Deus eu prospero quando eu pratico a generosidade, eu sou abençoado pelo Senhor quando a minha vida pratica a generosidade. O princípio do reino de Deus eu não dou para que eu possa prosperar simplesmente, mas eu entrego, porque Deus é quem tem derramado sementes nas minhas mãos, Ele é quem tem me abençoado. Esse é o princípio do reino, e isso traz um nó na nossa cabeça. É assim, nós só prosperaremos e seremos abençoados de acordo com a mão poderosa de Deus sobre nós, quando nós temos um coração liberal para viver uma vida de generosidade. Esse é o princípio do reino de Deus. E ao contrário de que toda a teologia da prosperidade nos ensina, é saber que quanto mais generoso eu sou, mais a mão de Deus estará sobre mim. Vocês estão comigo?
Salomão continua nos dizendo: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Viver uma vida generosa é, primeiro, honrar a Deus. Eu destaquei aqui: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Meu querido, é honrar a Deus com aquilo que Ele tem te dado. Tudo é dele e é para a glória dele, é tudo sobre Ele e para a glória e para glorificarmos o nome poderoso dele. Precisamos honrar a Deus com aquilo que Ele tem nos entregado diariamente. É saber que a matemática do reino, ela é o inverso, porque o princípio do reino é: quanto mais generoso eu sou, mais abençoado eu sou. O que para você é honrar a Deus? Não está aqui, mas você sabia que essa igreja, que a nossa estatística aqui é 25% dessa igreja é dizimista e ofertante? E talvez você fale assim: pastor, vocês abriram mão do dízimo. Meu querido, nós cremos que a obrigatoriedade do dízimo, aquele peso, se encontra no Antigo Testamento, mas nós cremos na generosidade que Jesus Cristo traz para nós no Novo Testamento, que é muito maior do que um dízimo, que é muito maior do que os 10%. Talvez você fale assim: mas como nós tínhamos aqui, quando nós viemos de lá para cá, nós continuamos com a mesma entrada, e as nossas despesas, elas aumentaram 3 vezes mais. Não estou falando isso para vocês para gerar uma emoção, e eu sei que tem igrejas que falem sobre isso, meu irmão, e as pessoas gostam. Tem pessoas que chegam no púlpito e contam histórias tristes. Meu pai veio dos Estados Unidos agora, e ele saiu da igreja, lá nem tem vindo à igreja, porque dizia ele que na época em que a imigração está batendo forte lá nos Estados Unidos, vai todo mundo para a igreja. Todo mundo vai para a igreja. E a palavra é assim: não, você precisa ser generoso com Deus. Você precisa ofertar, porque eu estou vendo Deus trazer documentos. Dizia ele que a igreja fica alvoroçada e vai todo mundo lá na frente, dando dinheiro em troca de documento, imaginando que Deus vai dar alguma coisa em troca de documento. Meu querido, você acredita que isso funciona? Você acredita que discursos assim funcionam? Meu querido, nós abrimos mão disso, porque nós não cremos nisso, muito pelo contrário, nós cremos que o Senhor levanta filhos de Deus com coração generoso, que decidiu honrar a Deus. Nós não fazemos chamados apelativos aqui, porque para nós o Senhor é o dono do ouro e da prata, é uma escolha nossa como igreja. Nós decidimos confiar em Deus em cada momento, mas Salomão vai nos dizer: honre a Deus com os primeiros frutos, com aquilo que Ele tem te entregado. O dinheiro tem um alto poder de idolatria, porque ele quer nos controlar. Tem o destaque no versículo 10: os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Deus é quem manda a provisão. Deus é quem manda a provisão no tempo certo. É Ele quem coloca em nós o pleno entendimento dos recursos que Ele tem nos dado e o que Ele tem trago para as nossas mãos. Quantas pessoas
não imaginam uma vida de inteira generosidade com medo de faltar. A matemática do reino é o oposto, meu querido. Quanto mais uma vida generosa, uma mente generosa eu tenho, mais a certeza da provisão eu tenho. A Bíblia nos garante que nós não precisamos nos preocupar em ajuntar dinheiro aqui na terra, aonde a traça, o ferrugem corrói, mas antes olhar para o que realmente importa, que é ter um coração aberto para não vivermos a vida de escassez, mas sim uma vida plena em Deus. Confiando plenamente na provisão que o Senhor traz para nós. Tem que voltar aqui. O capítulo 19, versículo 17, vai nos dizer: quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele recompensará. Vocês entendem? Enquanto a cultura que nós vivemos agora é uma cultura de juntar, o reino de Deus nos ensina a planejarmos muito bem a nossa vida financeira, para que possamos ser generosos, para que possamos abençoar a vida do outro, para que possamos colocar o nosso coração em ser pronta resposta para a vida das pessoas. Uma pergunta: você é uma pessoa generosa? Porque não é generosidade, não é uma generosidade por obrigação, mas é um coração entregue totalmente ao Senhor. Você é uma pessoa generosa? Existem mitos sobre a generosidade. O primeiro deles é doar espontaneamente. Algumas pessoas imaginam que generosidade é doar espontaneamente. Eu senti aqui no coração e eu vou ofertar. Não, isso não é generosidade, isso é um mito, meu irmão, porque generosidade, ela é planejada. Salomão nos aconselha a respeito disso. Ela não é um culto em que a pregação falou comigo, em que passou uma imagem triste. Não, ser generoso, meu irmão, cai no nosso planejamento financeiro, porque nenhuma igreja séria quer que os irmãos ofertem aquilo que eles podem. Ninguém quer fazer isso. Um dia eu atendi um pastor, eu estava lá no Ideal ainda, ele estava frustrado com uma igreja, porque ele doou o carro e ele tinha 5 filhos, mas a esposa, tinha um carro velho, ele ofertou para a igreja, e ele estava frustrado, porque depois que a ficha dele caiu, ele descobriu que estava sem carro, e não tinha nem como ir mais à igreja, e ele frustrou, porque foi conversar com o pastor, assim: pastor, eu tomei uma atitude fora de planejamento, e eu preciso pegar o carro de novo. O que eu faço? O pastor assim: não, você ofertou o seu carro para Deus, e agora ele é de Deus, e deixou esse pastor a pé. Meu irmão, isso não existe, porque, meu irmão, viver uma vida generosa não é simplesmente doar, porque eu fui movido, é fazer um planejamento, é colocar isso no meu orçamento, é saber que o primeiro ponto, que a questão mais importante é tirar e honrar a Deus. Um outro mito que é definido pelo que sobra. Salomão vai nos aconselhar que precisamos tirar, meu querido, a primeira coisa que precisamos devolver ao Senhor é a parte daquilo que Ele tem nos dado. Não é do que sobra. Algumas pessoas fazem as contas e começam a imaginar: se sobrar, eu serei generoso com a vida de alguém, eu cumprirei a oferta, eu vou dar só aquilo que tem me sobrado. Um outro mito que as pessoas imaginam que ser generoso é somente para os ricos. Jesus Cristo vai nos dizer lá no Novo Testamento que tinha uma viúva pobre, que tinha uma senhora pobre, e ela arrancou do bolso tudo o que ela tinha, e ela ofertou ao Senhor.
Jesus faz uma comparação com o fariseu, que chega lá e conta, e esnoba, e fala aquilo que ele tem feito, mas ele fala assim, essa mulher ofertou tudo o que ela tinha, não é sobre valor, meu querido, não é sobre valor, é sobre o que realmente tem estado no seu coração, não é sobre o que sobra, não é sobre se você é rico, se você é pobre, é sobre uma vida de verdadeira generosidade, é sobre ter uma mente generosa de verdade. Uma outra mentira é importante somente em grandes quantias, isso é um mito. O texto do Novo Testamento nos diz que é tanto, que é uma viuvinha pobre que estava lá ofertando ao Senhor. Ei, não é sobre uma quantidade de dinheiro astronômica, é sobre ser fiel àquele quem é o provedor, é sobre ter uma vida, meu irmão, dependendo totalmente dele e para a glória dele. Vocês estão entendendo? Então, o que é generosidade? O que é generosidade? Generosidade é colocar as necessidades dos outros em primeiro lugar. É não olhar para mim e pensar simplesmente em mim. Tem um consultor financeiro dos Estados Unidos, o nome dele é Ron Blum, que ele vai nos dizer o seguinte: 5 coisas que fazemos com o nosso dinheiro. A primeira delas é gastar. Gastar com nós mesmos. A segunda coisa que nós fazemos é pagar dívidas. Nos preocupamos em pagar dívidas. A terceira é pagar taxas e impostos em cima de impostos. Quem vive no Brasil sabe que a maioria das coisas que nós fazemos é pagar imposto. Quarta coisa que nós fazemos com nossos recursos é guardar. A gente quer guardar, para trazer para a nossa segurança. E a última coisa que nós fazemos é doar. Quem estava aqui no primeiro encontro da série, escutou Samuel dizer que nós vivemos um período agora em que as doações estão em processo de declínio no mundo inteiro, não só em igrejas, mas em todos os lugares. Como que isso é traduzido? Quando eu penso em gastar, eu estou colocando o eu em primeiro lugar. O eu está gritando dentro de mim. Eu tenho colocado os credores em segundo plano, e o governo, por mais que você queira fugir dele, é impossível fugir dele, e ele está ali em terceiro plano. Em quarto, o eu de novo, é eu, o tempo inteiro, e os outros é o último. Só que a mensagem do reino de Deus, o propósito do reino de Deus é que possamos, meu querido, inverter isso, entender que os outros para nós é o mais importante. Paulo, em 2 Coríntios, lá há 2 semanas atrás, eu ministrei exatamente o como desse capítulo, no capítulo 9, capítulo 8, que fala o seguinte: não lhe estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos.
Meu querido, a maior prova de generosidade nós encontramos em Cristo. Em Filipenses, no capítulo 2, vai nos dizer que Ele se esvaziou da sua glória, se tornou homem como nós. Meu irmão, Ele se entregou totalmente para cada um de nós, para que possamos entender que o propósito do reino de Deus não é colocar o eu em primeiro lugar, não é pensarmos em mim o tempo inteiro, mas é olharmos para Jesus Cristo e aprendermos com o Senhor aquilo que Ele tem feito por nós, é por Ele e para a glória dEle. Em Mateus 6,33, agora travou aí, ó. Travou aí, viu? Em Mateus 6,33 vai dizer: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Nós estamos o tempo inteiro, algumas vezes, imaginando o que é o reino de Deus. Meu querido, o reino de Deus, não, nada além é do que nos entregarmos totalmente para as pessoas. O reino de Deus é o outro, é eu olhar para o outro e enxergar o outro como sendo a minha prioridade. É saber que eu preciso inverter essa pirâmide e colocar a vida do outro em primeiro lugar. É saber que eu preciso dar ao Senhor, meu querido, a primeira coisa mais importante é ofertar ao Senhor, é entregar ao Senhor aquilo que Ele tem me dado. Obrigada por nos ouvir. A Shalom Canaã é uma igreja em células localizada na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Um lugar de transformação contagiante. Cremos que tudo vem da palavra e ela nos conecta com Deus, com o próximo e com a nossa cidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse o nosso Instagram, @ShalomCanaã.